E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Gestão da Qualidade para vocês, com o seguinte tema: História da Qualidade. Que conteúdo nós estaremos abordando? Nós estaremos falando da história da qualidade em si e também da evolução. Para falarmos de qualidade, nós precisamos saber o que significa qualidade. Segundo o Google, qualidade significa propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser ou coisa. Com essa definição, nós ficamos com um grande ponto de interrogação na cabeça. Com a outra definição, nós já começamos a ter um pouco mais de noção. Grau negativo ou positivo de excelência. Mas ainda assim, não fica contextualizado o significado. Quando nós olhamos então para a conceituação que os grandes pais da qualidade ou os gurus da qualidade dão, as coisas ficam muito mais claras. Segundo Joseph, qualidade é adequação ao uso. Segundo Philip, qualidade é conformidade às especificações. E segundo Noriaki, produtos e serviços que atendem ou excedem as expectativas do consumidor. Ou seja, qualidade não é o que você, eu, consumidor, pensamos sobre um produto, se nós julgamos o produto bom ou ruim. Qualidade é um produto que consegue executar a função pela qual ele foi criado, ou que está sendo produzido conforme as especificações. Então, quer dizer que existe um padrão de fabricação e que, no mínimo, atende às expectativas do consumidor. Ou, se for o caso, excedem. Novamente, friso que em nenhum momento nós estamos dizendo se o produto é bom ou ruim. Dizer que o produto é bom ou ruim é uma consequência e não algo intrínseco ao significado de qualidade. Eu gosto muito dessa imagem para ilustrar a qualidade, quando nós olhamos para um produto original e para um produto falso. O produto original ele é feito segundo as suas especificações, ou seja, existe todo um processo de fabricação, de modo que ele seja sempre fabricado da mesma maneira, no mínimo atendendo às expectativas do consumidor e sendo adequado ao uso. O produto que é falsificado não existe essa preocupação porque ele é feito de qualquer maneira. É aí que nós voltamos à consequência de ser bom ou ruim. Quando o produto é feito com todo um padrão de fabricação, consequentemente o consumidor vai dizer que ele é bom ou ruim. E quando o produto é feito de qualquer maneira, o consumidor não consegue enxergar como sendo um produto bom. Contudo, existem exceções. Existem indústrias que padronizam o processo fabril dos seus produtos e mesmo assim o consumidor diz que é ruim, porque a qualidade da matéria-prima ou dos insumos é ruim. Esta não atende às especificações necessárias para a produção de um determinado produto. Nós não conseguimos afirmar de maneira objetiva que o conceito de qualidade foi desenvolvido ou foi elaborado por uma determinada pessoa ou por um determinado povo. Contudo, quando nós olhamos para a história, nós conseguimos perceber que a ideia da qualidade vem de muito tempo. Por exemplo, no povo fenício, em aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, existia o seguinte regimento ou a seguinte lei: se o estaleiro fabricasse uma embarcação fora das especificações governamentais, a mão do proprietário ou trabalhador era amputada. Aqui nós conseguimos perceber que um determinado produto, neste caso uma embarcação, deveria ser fabricada de acordo com as especificações, que nos remete ao que nós vimos anteriormente, que um produto é feito de acordo com as especificações, ou seja, existia um padrão de qualidade. Se esse padrão fosse quebrado, a mão do proprietário ou do trabalhador acabava sendo cortada fora. Aqui na tela uma imagem. Este barco não é uma embarcação fenícia, antes que alguém comente, contudo é apenas para ilustrar. Se essa embarcação não fosse produzida de acordo com as especificações, nós já sabemos o que aconteceria. Um pouco mais tarde, surge o Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi é um conjunto de 281 leis criadas na Mesopotâmia por volta do século XVIII a.C., pelo rei Hammurabi da primeira dinastia babilônica. O código é baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Para vocês terem uma noção de onde era a Mesopotâmia, ou qual era o território, está aí na tela para vocês. Onde surgiu, então, o Código de Hammurabi. Talvez existam algumas especulações, não, o código é uma lenda. Está aí um registro histórico das inscrições do código. Mas o que mais nos chama atenção dentro desse código é a lei número 227, que dizia o seguinte: se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente, e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Ou seja, a pessoa que estava produzindo ou que estava construindo precisava garantir que aquela construção era excepcionalmente boa. Em outras palavras, precisava seguir um padrão de construção ou um padrão de qualidade. Observem que aqui nós temos o conceito de adequação ao uso. Óbvio que eu quero uma casa que eu possa usar e que não caia sobre mim.
Avançando um pouquinho na linha do tempo, nós conseguimos então enxergar a qualidade também presente nos treinamentos militares. Você já deve ter assistido aquele filme 300 de Esparta. Lembra no filme o quão bem os soldados eram treinados? Existia um padrão de treinamento para garantir o quê? A qualidade dos soldados. De modo que eles fossem então e conseguiram ser um dos exércitos mais temidos da antiguidade. No filme 300, onde é relatado, então, de uma maneira cinematográfica, a Batalha das Termópilas, nós podemos perceber, então, como um quantitativo pequeno de soldados consegue enfrentar um quantitativo gigantesco. Lógico, existia também a vantagem do estreito, da geografia em si, mas a ênfase aqui era no treinamento e na disciplina dos soldados. Os responsáveis pelos exércitos, então, criam que os seus soldados estavam muito bem treinados, tendo em vista os anos dedicados à profissão. Aqui nós temos uma imagem que compara, por exemplo, o armamento do exército persa com o do exército espartano. É só uma ilustração. Contudo, se você dá uma pesquisada, você vai encontrar aqui os escudos do exército persa eram feitos de vime, enquanto o do exército espartano já era feito de bronze ou de outro material mais resistente. Enquanto o exército persa simplesmente partia para cima, o exército espartano aguardava com a chamada muralha oplita. Ou seja, nós temos aqui a qualidade também voltada para o treinamento. Se você tem curiosidade, eu até sugiro que você pesquise sobre o exército espartano ou sobre o treinamento desses soldados. Existem coisas, lógico, que são horríveis se você parar para pensar que os meninos saíam aos 7 anos de casa já para irem para os quartéis generais para serem treinados. Mas era com base nesse treinamento rigorosíssimo que o exército tinha uma qualidade inigualável. Contudo, um pouco mais tarde, nós chegamos no grandioso Império Romano. Se o exército espartano tinha uma qualidade de treinamento, os romanos, além do exército, tinham qualidade nas suas esculturas, na sua arquitetura e na sua, principalmente, engenharia. São invenções romanas que perduram até os dias de hoje: os arcos, esgoto e saneamento, estradas e rodovias, os numerais, calendário e também o concreto, uma das principais invenções que nós fazemos uso até os dias de hoje. Se eu puder deixar uma dica para você de um seriado ou de filmes que retratam sobre o Império Romano, e se você tiver Netflix, procure sobre Roma. O nome da série é Roma, tem 3 temporadas, pelo menos até a gravação desse vídeo. E também Spartacus, que é outro seriado muito bom que vai falar do Império Romano. Então aqui na imagem nós podemos ver o sistema dos banheiros públicos romanos, as ruínas, o calendário, as estradas, a arquitetura, o concreto, também os aquedutos. Tudo era tão bem construído, com uma qualidade impressionante ou imensurável, que perduram até os dias de hoje. Ou seja, na medida em que os romanos evoluíram, sempre as suas construções seguiam um padrão. Até hoje, a polícia militar utiliza algumas formações de batalha inspiradas nas formações de batalha dos romanos. Dando um salto na linha do tempo gigantesco, nós chegamos aonde? Na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, substituiu gradativamente trabalhos manuais por máquinas. Dessa forma, artesãos perderam clientela basicamente por 2 razões: tempo e preço. Ou seja, máquinas produzem mais rápido e em maior quantidade, reduzindo o preço de venda através da melhor distribuição do custo. Qual é o grande problema de um produto que é feito de maneira artesanal? É a dificuldade em se manter a qualidade. Lembrando que a qualidade não é o que o cliente vai dizer se é bom ou se é ruim, mas sim a conformidade, ou conforme as especificações, produzindo sempre da mesma maneira. É isso que a indústria focou. A produção em massa. A máquina consegue fazer, por exemplo, 1000 óculos desse sempre iguais. Camisetas, as máquinas conseguem fazer 1000 peças idênticas, enquanto um artesão demorava muito e um produto era relativamente diferente um do outro, por falta de padronização. Lógico, hoje com a nossa tecnologia, com o ferramental que nós temos, o que nós estamos vendo? Uma tendência em retornar os trabalhos manuais. Acabou virando uma propaganda. Móveis artesanais, ternos sob medida. Contudo, feitos por máquinas, mas com uma presença maior da mão humana e não somente do maquinário. E, ironicamente, isso é mais caro hoje em dia. Se você comprar um terno que é feito em linha de produção, ele é muito mais em conta do que o terno produzido pelo alfaiate.
olhando para a antiguidade ou no período de pré-revolução industrial, de revolução industrial, quando a indústria assumiu então estas linhas de confecções, o que aconteceu? O artesão acabou, ou o alfaiate acabou indo trabalhar para a indústria, e as pessoas acabavam comprando da indústria até mesmo em função do preço. Mas isso tem sido revertido atualmente, não numa escala como era no começo, mas dando espaço novamente para produtos artesanais. Então, com o aumento do consumo e, consequentemente, da concorrência, começam a surgir os grandes nomes da administração e a criação dos chamados modelos produtivos, visando sempre a entrega do melhor custo-benefício para o cliente, impulsionando a qualidade para os níveis que nós temos hoje. Quando você estuda sobre Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e também não podemos deixar de fora o Volvismo, o que você percebe? A padronização do processo produtivo. Um deles, por exemplo, colocava uma esteira, de modo que as pessoas sempre ficassem no mesmo lugar e executassem um passo somente. O outro tinha o mesmo princípio, mas na ausência da esteira. O outro já não, dizem que as pessoas têm que ter vários conhecimentos de modo a trabalhar com uma produção mais enxuta, mas sempre visando o quê? O custo-benefício, a qualidade, a entrega do melhor produto para o cliente, a padronização, a adequação ao uso, a superação ou pelo menos o atendimento às expectativas. E será que esses modelos produtivos, ou será que a qualidade é algo que é perceptível para nós como clientes? Não tenha dúvidas. Quem gosta de videogame pode ver aí na tela. O que era o videogame nos anos 90 e o que é hoje, em 2020. O quanto que as coisas melhoraram. O quanto que a indústria tem se preocupado em sempre entregar cada vez coisas melhores para os consumidores. Eu gosto muito do exemplo do McDonald's. Existe um padrão de fabricação dos lanches em cada uma das lanchonetes. Então a temperatura da chapa aqui na cidade onde eu moro, em Guarapuava, Paraná, é a mesma temperatura da chapa em São Paulo, que é a mesma no Nordeste. Ou seja, existe um padrão de fabricação. Novamente falamos, conforme as especificações técnicas do produto. Então, se você gostaria de um resumo do que é qualidade, é exatamente o que nós vimos no começo do vídeo. É adequação ao uso, é produzir sempre conforme as especificações e também sempre, no mínimo, atender às expectativas do cliente, mas a ideia é sempre tentar superar. Mas é muito importante que você guarde algo na tua cabeça. A concorrência estimula a qualidade. A indústria, ou os artesãos na antiguidade, sempre buscavam entregar cada vez produtos melhores. Por quê? Porque o seu concorrente estava fazendo melhor do que ele e, consequentemente, ele perdendo o mercado. Até os dias de hoje, assim, essa guerra entre Apple, Samsung, Intel, AMD, Nike, Adidas, sempre as empresas tentando entregar o melhor produto para o seu cliente, colocando a qualidade intrínseca e também nos seus processos produtivos. Beleza, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários para nós. Se você também tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí. Não esquece do like e de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima!